área de segurança. Certo. São o quê? São 6 mil, 5 mil? Mercado Lima. Oi. Ok, Já nós já estamos ao vivo pelo Facebook. Bom, ok. Então, boa tarde a todos os internautas, a todas as internautas, né? Estamos iniciando aí a 19ª live, né? Aí do nosso gabinete digital, e parte da nossa estratégia é de continuar o trabalho mesmo com o isolamento social. Então, trazendo sempre convidados os mais diferentes, com as temáticas mais diferentes, desde a estruturação da rede de saúde, a ação emergencial, a questão da economia, a questão da juventude, da cultura, enfim. Então, temos tratado de vários temas aqui através do nosso canal no Facebook e também disponibilizado através do nosso canal no YouTube, né? E também alguns internautas, né, e outros canais, outras páginas têm reproduzido o conteúdo das entrevistas, das conversas em suas páginas, em seus canais. Então, queremos agradecer aí a assiduidade e a presença de todos, né? E hoje nós estamos aqui recebendo dois ilustres e grandes companheiros e companheiras, né? Então, do nosso partido, com grande trabalho prestado pelo Piauí e com muita coisa para contar, né? Então, roubar um tempinho deles numa sexta-feira à tarde. Então, eu quero aqui agradecer, né? Então, a nossa primeira convidada, não é por ordem de importância, mas em respeito também às mulheres, é a deputada Rejane Dias, né? Então, nossa piauiense de São João do Piauí, tem formação em Direito e Administração, primeira-dama do Estado do Piauí, deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores em seu segundo mandato. A deputada Rejane também já foi eleita deputada estadual e exerceu os cargos da Coordenadoria Estadual para a Integração da Pessoa com Deficiência entre 2003 e 2008. Também foi secretária estadual de Assistência Social entre 2005 e 2006 e secretária estadual para a Inclusão da Pessoa com Deficiência entre 2008 e 2010. E entre 2015 e 2018 foi secretária estadual de Educação. Então, é nossa convidada especial hoje. Boa tarde, deputada Rejane. Boa tarde, deputada. Microfone, deputada. Tá, liberar o microfone, né? Bem, boa tarde, deputado Lima, boa tarde ao nosso querido secretário Merlong Solano, boa tarde aos nossos internautas, e dizer que para mim é uma alegria muito grande poder participar aqui desse bate-papo com vocês. Muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade, e fique muito à vontade. Bom, o outro convidado é também um grande amigo, né, um grande companheiro, o nosso querido professor Merlong Solano, né? Então, Merlong é natural de Valença, Inhuma, né, Merlong? E é formado em História e Economia pela Universidade Federal do Piauí, mestre em História Social pela PUC de São Paulo, professor da Universidade Federal do Piauí, no universo sindical e popular, coordenou o Centro Piauiense de Ação Cultural, CEPAC, foi onde nos conhecemos, né, o Merlong, eu e o Merlong, né, na gestão pública estadual, já fui secretário de Planejamento, na primeira gestão do governador Wellington Dias, secretário de Governo, presidiu a Companhia de Água e Esgoto do Estado do Piauí, a GESPISA, e atualmente é secretário de Administração e Previdência do Estado do Piauí. Na carreira política, já foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores e já foi eleito deputado estadual e hoje é deputado federal suplente licenciado, se afastou para assumir a Secretaria de Administração, né? E então, antes de mais qualquer coisa, muito obrigado, né? Então, boa tarde, professor Merlong, como é que vai?
Boa tarde, meu caro amigo Lima. Cumprimentá-lo pela iniciativa. Você já está experiente nas lives aí, né? Nas reuniões digitais. Cumprimentar também a nossa deputada Regiane Dias e dizer que é um prazer participar deste bate-papo aqui. Vamos em frente. Pois é, eu quero de coração agradecer a vocês pela disponibilidade, não é? E temos tratado de tudo um pouco aqui. Na verdade, é um bate-papo, como disse a deputada Rejane, e a gente vai recolhendo sugestões de temas, de pessoas, né? Então, são 2 dias por semana, às quartas e sextas-feiras, que nós tratamos dos temas mais variados possíveis, né? Essa era uma intenção que nós tínhamos de tratar melhor essa questão das mídias digitais e aproveitamos e instalamos o gabinete digital, né? E, para começar, eu gostaria de que vocês falassem um pouquinho aí como tem sido a vida de vocês, a rotina de vocês aí durante a pandemia, né? Ouvi aí agora o nosso amigo Merlong. Bom, eu estou diariamente na Secretaria de Administração e tenho procurado acompanhar também o que está acontecendo no Brasil e no mundo através das mídias, né? Da imprensa, das mídias, e, obviamente, tentando também cuidar da minha própria saúde e da família. Eu digo que nós estamos tendo que aprender, Lima, a viver de uma outra maneira, né? Rompendo É verdade. às vezes até de maneira dolorosa, com a nossa cultura, né? A gente que é tão chegado ao abraço, ao cumprimento, à proximidade com as pessoas, agora tem que se distanciar das pessoas, do ponto de vista físico, né? E aprender a conviver com elas através desse filtro das redes sociais, do computador, enfim, da informática. Mas está sendo uma maneira nova de aprender a ver as coisas. Inclusive, quero destacar isso que você colocou aí. Você, com essa iniciativa do Gabinete Digital, chama a atenção para uma questão importante, que diz respeito à comunicação. Acredito que nós, que compomos um grande segmento da política brasileira, da democracia e da esquerda, muitas vezes temos dificuldade de dialogar com segmentos da população em razão da fragilidade dos nossos instrumentos de comunicação. E estamos tendo que aprender tudo isso agora, pressionados por um inimigo invisível, que é o coronavírus. Pois é. De tudo na vida, temos que tirar alguma coisa positiva, né? Acho que essa é uma das coisas positivas, um dos aprendizados que nós vamos ter, né? Além, eu acho que o fortalecimento da estrutura de saúde, além de lidar com essas situações. Deputada Rejane, como é que tem sido a rotina, a sua rotina aí nesse período aí da pandemia? Então, tentando me adaptar ao novo normal, né? Eu, aqui em casa, até porque praticamente eu estou ficando mais em casa, né? Por conta da situação de isolamento social. E, então, os cuidados com a saúde, os cuidados com a saúde da família. Aqui eu tenho 2 pais que moram comigo, que são idosos. Eu tenho uma filha que tem uma deficiência, então requer mais cuidados ainda. E, ao mesmo tempo, trabalhando de forma remota, né? Através dos instrumentos que a gente tem, essas tecnologias que também têm ajudado bastante no nosso trabalho. Mas também eu concordo aqui com o deputado Merlong, é tudo muito novo, né? Nós somos acostumados ao contato físico, né, com as pessoas, de estar conversando. A gente sempre falta desse contato físico também, né? E tocar, né, de pegar da mão, de cumprimentar com a outra pessoa. Então, realmente, está sendo tudo muito novo e estamos tentando nos adaptar a essa nova rotina. Ok, deputado, muito obrigado. Vou aproveitar aqui e fazer uma pergunta que foi me mandado pelo internauta, não especificamente para você, mas eu achei interessante, né, deputada Rejane? A senhora que está lá
vivendo, acompanhando as atividades do Congresso, e certamente pela imprensa, e a pergunta vai para os dois. Um internauta me perguntou: qual das alternativas você assinalaria abaixo? O governo Bolsonaro vai ser cassado, vai renunciar, vai dar um golpe, vai acertar o governo ou nenhuma das anteriores, né? Então, eu queria ouvir vocês. Nós estamos num momento de grandes conflitos, né? Além da crise da pandemia, uma crise política, uma crise econômica, financeira, e a população é levada a pensar sobre isso, né? Queria lhe ouvir, deputada, qual a senhora que está convivendo no dia a dia do Congresso? Nós Qual é estamos a sua realmente. opinião? Então, essa é uma pergunta, assim, eu quero até parabenizá-lo por essa pergunta, porque há uma preocupação muito grande diante da instabilidade política que nós estamos vivendo. E é agravada por conta dessa situação do coronavírus, enfim, todo esse problema sanitário. Talvez nunca visto, né, no Brasil ao longo de toda a nossa história. E, ao mesmo tempo, extremamente desafiador. E o que nos assusta, deputado Lima, deputado Merlong, é a forma como o presidente vem conduzindo essas questões, principalmente de enfrentamento a essa situação de calamidade mesmo em que o Brasil se encontra. Ou seja, como se não bastasse só essa crise, que por si só essa crise de saúde, que é extremamente preocupante e muito grave, ele continua criando problemas, brigando com todo mundo, não consegue unificar o país, não consegue unificar aqui a conjunção de esforços. Se não fosse, por exemplo, o protagonismo do Congresso Nacional, é bom lembrar que o auxílio emergencial ele só queria propor R$200. Se não fosse ali a proposição nossa, do Partido dos Trabalhadores, com a oposição, e que conseguimos juntar esforços e apoio na Câmara Federal, a gente não teria aumentado esse auxílio emergencial, chegando aí a 600 e com um teto máximo de R$1.200. Agora, imagine uma situação como essa, onde grande parte da nossa população vive na informalidade, sem nenhuma renda, passando necessidade, se não fosse esse auxílio emergencial. Então, assim, tem essa situação que a gente tem que, não podemos perder de vista, que a gente tem que cuidar, principalmente daqueles que mais precisam, mas o agravamento realmente da crise política e institucional, agora mesmo, essas fake news, né, os inquéritos que estão correndo no âmbito da justiça, que nos deixa assim, perplexo, porque notícias falsas, né, até mesmo com relação ao enfrentamento ao coronavírus, colocando em risco a saúde da população, enfim, então isso preocupa realmente bastante, principalmente porque a nossa democracia ela está gravemente abalada por conta desses escândalos que vêm ocorrendo no nosso país. Então, assim, tanto o PT como outros partidos, principalmente os partidos de oposição, alguns já deram entrada no pedido de impeachment, né, do presidente Bolsonaro, mas o PT buscando apoio aí de grandes juristas, de entidades, dos movimentos populares, no sentido também de que possamos ter mais apoio da população para que possa realmente ser debatido, discutido urgentemente essa situação em que o próprio presidente da República coloca o país numa instabilidade muito grande, e o que é pior, agravando mais ainda a crise de saúde que nós enfrentamos agora. Então, há essa discussão, é impeachment, é afastamento, como é que o Congresso está vendo isso? Mas há sim uma movimentação, eu quero assim dizer, que há sim uma movimentação dos partidos de esquerda com relação a pedido de impeachment do presidente. Aliás, eu acho que já tem um percentual, não é nem só dos partidos, mas o povo já começa também a pensar nisso, né? Deputado Merlong, o senhor como professor, né, e certamente colocou muitas das opções
muitas alternativas para seus alunos escolherem, né? Então, gostava mais de questões dissertativas, Lima. Olha, Lima, essa pergunta é daquelas que vem logo para botar o cabo no fogo logo no começo da conversa, né? Para animar. Eu queria começar dizendo assim, eu sei o que é que não vai acontecer. Na minha opinião, não tem possibilidade do governo Bolsonaro acertar o passo. Esse governo ele tem dois eixos principais. O eixo ideológico, que é comandado pelo próprio presidente e por seus filhos, que aposta sempre no confronto. O próprio Bolsonaro disse, quando foi aos Estados Unidos, e isso tem sido repetido por seus filhos, eu vim para desconstruir. Só muito mais na frente, talvez eu vá construir alguma coisa. Bolsonaro é um homem que passou tantos anos no parlamento brasileiro, 28 anos, se não me engano. 28 anos. Sempre com uma postura de ódio, de divisão, de enfrentamento, de xenofobia, de misoginia. É um homem que nunca construiu nada de positivo na sua carreira. O outro eixo do governo é o eixo econômico, comandado por um homem absolutamente insensível, que é o Paulo Guedes, que mesmo numa pandemia de tais proporções, em que o mundo todo colocou no segundo plano a questão do ajuste fiscal, a gente vê a equipe econômica do governo Bolsonaro apegada ainda aos dogmas do neoliberalismo, atrasando as operações de socorro. Não fosse o Congresso, como disse a deputada Rejane, esses R$600 não teriam sido aprovados. A parte referente aos trabalhadores assalariados, ao socorro às empresas, não está funcionando, porque investiram através de crédito bancário, que simplesmente não está saindo. O socorro aos estados e municípios ainda não aconteceu, foi preciso o Congresso também votar uma lei, mas até agora, concretamente, não foi liberada nenhuma parcela. Enfim, não vejo... E ele vetou parte, não é, dos benefícios aprovados. Né? Isso, não vejo essa possibilidade do governo acertar o passo. Se vai ser cassado através de um processo do Tribunal Superior Eleitoral, ou se vai ser impeachment através de um processo de afastamento correndo na Câmara Federal e no Congresso Nacional, é uma coisa que não é fácil de prever, porque, a despeito de tudo que eu acabei de falar, do que a Regina acabou de falar, ele não é um presidente fraco. Com todos os absurdos que a cada dia comete, ainda tem cerca de 30% da população aprovando o seu estilo, a sua maneira de ser, a sua maneira de se comportar diante do mundo. E ele aposta, inclusive, na radicalização para segurar essa base ideológica que ele tem. De modo que, do outro lado, cerca de 70% diz que não concorda com essa visão do presidente Bolsonaro, mas não se articula. São várias as forças, ainda não foi possível articular uma ampla frente programática com a base comum para defender a democracia e os direitos sociais. Então, ainda está meio nebuloso. Eu só sei que não vai dar certo. Agora, se vai ser cassado ou não, a incógnita permanece. Qual é a alternativa? Ainda está em dúvida. É aquela pergunta capciosa que deixa sempre uma margem de, no mínimo, 50% de acerto, não é? Que o risco da gente errar ou acertar. Mas, assim, continuando... Mas, assim, sabe, deputado Lima, me permita aqui, não é? E aí, concluindo aqui o raciocínio do deputado Merlong, eu acho que, eu particularmente, eu vejo que também há um sentimento de muita responsabilidade nessa hora com o país, com a condução do país, devido à situação complexa em que nós estamos inseridos. Então, não é uma questão de ideológica, de torcer o quanto pior, melhor. Não é isso, né? Pelo contrário, queremos muito que ele acerte. Se ele acertar, isso é muito bom para o país. A população ganha. Então, fazemos uma oposição, mas fazemos uma oposição responsável. A gente precisa deixar claro. Mas, infelizmente, não é isso que nós estamos vendo. Ou seja, um presidente que venha conduzir o país com a responsabilidade que o cargo requer, especialmente nesse momento de extrema dificuldade. Então, e aí não é só realmente o Congresso Nacional, não, que a gente tem percebido, né? Há vários segmentos na sociedade
que hoje estão também muito preocupados com essa instabilidade política e o agravamento da crise política, gerando aí até mesmo um perigo muito grande à nossa democracia. Então, eu vejo isso, eu vejo a grande preocupação que eu tenho acompanhado, tudo que a gente tem ouvido, escutado, debatido, discutido, também, claro, além da preocupação com a crise sanitária, com a saúde, com a economia, né, deputado Merlong, mas também com a nossa democracia. Bom, muito obrigado, deputada, pelo complemento. E nós sabemos aí que os governos estaduais, os municípios, principalmente os governos do estado, em parte a sociedade também assumiram, de fato, todo o protagonismo no enfrentamento dessa questão da crise de saúde, da crise sanitária, né, com o advento do coronavírus, né? E, nesse momento, o Piauí, o Brasil também, discute muito a questão dos preparativos para a saída do isolamento social, ou melhor, para a retomada de atividades econômicas, né? Então, hora, já temos as condições de sair agora, não é? Os protocolos vão ser suficientes para isso? Então, eu gostaria, nesse momento, de ouvir aí o deputado agora. Eu vou sempre revezando um e outro, o deputado Merlong, não é? Como é que ele avalia se já temos as condições, de fato, de sair ou se é inadiável isso. Então, como é que ele avalia Olha, Lima, o primeiro decreto do governador assinou dia 17 de março, se não me engano. Lá no início, o governo do estado do Piauí estabeleceu uma estratégia que, de um lado, centrava fogo no isolamento social, porque até então era a resposta tida como mais eficaz e continua sendo uma grande resposta diante de uma doença de um vírus que tem um alto poder de contágio, que não tem um tratamento claramente definido e, sobretudo, que não tem vacina. Então, quebrar a cadeia de transmissão apareceu como a grande resposta, e essa tem a resposta que vem sendo dada. De outro lado, a estratégia do nosso governo foi a de ir trabalhando para aumentar a capacidade de atendimento do nosso sistema de saúde. Esse trabalho foi feito em muita parceria, só não tivemos parceria eficaz com o governo federal, porque o Ministério da Saúde não tem sido capaz de dar assistência técnica e financeira e também, muito menos, de coordenar a ação dos estados e municípios. Mas parcerias com a Prefeitura de Teresina, com as prefeituras municipais, com a PPM, com os outros poderes, com órgãos federais que atuam no Piauí, com a iniciativa privada, tudo isso foi feito. Em razão disso, nós saltamos, só para se ter uma ideia, de 148 leitos de UTI lá no início da pandemia para 322 leitos de UTI ontem, em operação para a Covid, sendo que chegaram mais 211 leitos para serem instalados nos próximos dias. 208 respiradores, 70 da prefeitura e a outra parte, 141 do governo do estado. Então, nós vamos ter, nos próximos dias, a instalação de mais 211 aparelhos de respiradores em leitos, que poderão ser leitos de UTI ou leitos de estabilização, portanto, dando mais consistência à nossa capacidade de atendimento para aqueles casos que agravam. Então, eu digo assim, Lima, melhorou a capacidade de atendimento, em razão desse trabalho, tanto em termos de leito clínico, quanto em termos de leito de estabilização, quanto em termos de leito de UTI. Regionalizamos parte dessa capacidade, não é só Teresina que tem isso, tem os hospitais regionais também melhoraram a sua capacidade de atendimento. E o outro aspecto que eu queria terminar destacando é que o coronavírus distribui seus efeitos de maneira muito desigual. Uma coisa é eu ficar na minha casa com minha mulher e meu filho de quarentena. Outra coisa é uma família que tem 7, 8, 10 pessoas ficar por um prazo indefinido de quarentena numa casa de 30, 40, 50 metros quadrados de área. Só tem um quarto ou dois. Enfim, as condições são muito desiguais. O problema
de prover a vida no dia a dia, mesmo com esse programa amplo de assistência que o Congresso Nacional aprovou, dos R$600, o aumento do desemprego, tudo isso vem afetando gravemente as pessoas, por isso eu acho que é hora de começar a flexibilizar, obviamente adotando todos os cuidados, inclusive sendo radical, na hora de exigir que os protocolos sejam cumpridos, tanto no setor privado quanto no setor público. Ok, deputado Merlong, muito obrigado pelas suas ponderações e gostaria de passar a mesma questão para a deputada Rejane. Qual é a sua opinião, sua posição sobre isso, deputada Rejane? Olha, deputado Lima, de tudo que eu tenho acompanhado, obviamente que eu não estou diretamente dentro do próprio governo do Estado, acompanhando a especificidade das ações, né? Mas o que nós estamos trabalhando lá na Câmara, e inclusive participando de algumas comissões especiais, inclusive a comissão externa de enfrentamento ao coronavírus, é que realmente é um vírus ainda desconhecido, altamente contagioso e que requer realmente protocolos. A questão da abertura, eu sei que, claro que quem é comerciante, que quem vive do comércio, enfim, que tem a sua loja, que tem o seu empreendimento, está muito preocupado, porque tem os funcionários, enfim, luta muito para que seja reaberto o comércio o mais rápido possível. Mas a situação é muito complexa, né? Graças a Deus que aqui no estado do Piauí, pela capacidade de liderança do governador, e aqui eu quero também enfatizar o trabalho do Consórcio Nordeste, né? Essa integração dos governadores na criação de protocolos comuns, isso tem ajudado muito, principalmente com a presença de cientistas e a presença de especialistas orientando os governadores, até mesmo com relação à abertura aí do comércio. Mas, no caso, ainda voltando aqui para o estado do Piauí, o governador deu essa boa notícia esses dias, que caiu a taxa de transmissibilidade do vírus aqui no estado. Então, isso também vai dar a ele, mas, claro, ouvindo aqui, né, o comitê gestor que tem realmente subsidiado o governador, mas, de certo modo, isso vai dar uma tranquilidade, claro, com muita responsabilidade, de fazer a reabertura de forma gradativa e com muita responsabilidade. Graças a Deus também que chegaram aí esses respiradores, porque nessa hora, para se fazer um protocolo de abertura do comércio, das igrejas e tudo mais, tem que medir essa taxa de transmissibilidade do vírus, as condições também dos hospitais em termos de equipamentos, para que se haja uma programação pensada aí entre esses elementos. No Brasil, nos assusta, não é? A situação da quantidade de pessoas infectadas. Já somos, no mundo, o segundo país com maior número de infectados. Já ultrapassamos a Itália em termos de óbitos. Já dizem até os especialistas que a América Latina, o Brasil, é o novo epicentro desse vírus que tem desafiado o mundo. E eu quero até aqui aproveitar e parabenizar, sabe, o esforço, deputado Lino, da equipe de saúde, dos profissionais de saúde, dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, enfim, de todos os fisioterapeutas, enfim, de todos que trabalham, porque mesmo pensando nessa reabertura, com todo cuidado, a gente também tem que avaliar que quem está lá na ponta e que vai atender se houver um novo ciclo de contágio e sobrecarregar os hospitais, com certeza, eles que já estão sobrecarregados, vai dificultar mais ainda o trabalho lá na ponta. Você vê, então, que
uma série de situações em que tem que ser pensado, mas lembrando que no estado do Piauí, comparado com os estados vizinhos, Fortaleza, aliás, Ceará, o próprio Maranhão, o Piauí está numa condição melhor. Mas não significa dizer que a gente já pode festejar, que está tudo bem e que pode já abrir de qualquer jeito. Não é assim. A questão ainda do isolamento social é o remédio que nós temos até agora. Ainda é, vamos assim dizer, a vacina, porque até agora não se descobriu. Ou seja, o isolamento, o afastamento social ainda continua sendo imprescindível. A retomada da economia, ela vai se dar gradativo, mas lembrando que o Brasil hoje é a grande preocupação do mundo. E o que é pior, um presidente que não tem conduzido e não tem liderado esse país da forma como tem que ser. Inclusive, é considerado aí o pior presidente do mundo no enfrentamento ao coronavírus. Então, realmente, o nosso país tem que servir assim, de chacota e de preocupação para os órgãos internacionais. Então, lamentamos, mas é preciso a gente ser bem claro e ser bem transparente com a população, que a reabertura vai depender também da colaboração da população. Não basta só os governos, enfim, parlamentares fazerem a sua parte na implementação e na elaboração das políticas públicas, se a população não fizer a sua parte. É verdade, deputada. Eu acho que os governos, principalmente os estaduais e os municipais, estão fazendo a sua parte. Agora, a grande questão é essa. A sociedade, de fato, vai assumir esse novo comportamento, esse desafio? Acho que essa é uma questão importante. Mas as aulas, tanto do setor público como da iniciativa privada, estão suspensas. Então, é mais cerca de 1 milhão de pessoas que estão, nesse momento, fora de circulação por conta da suspensão das atividades da educação, alunos, professores, apoiadores das escolas, não é? E se discute muito isso hoje, qual é o impacto, o reflexo que isso terá na qualidade do ensino. Recentemente, houve, inclusive, um adiamento do Enem por conta disso. Eu sei, inclusive, que a senhora fez parte do grupo que defendeu o Enem, não é? E se discute também, quer dizer, o impacto que isso vai trazer na qualidade e qual é o tempo de retornar, não é? Então, e uma outra questão, hoje, aulas remotas, algumas escolas de nível superior avançaram, o Estado tem aí, segundo o próprio secretário, cerca de 70% dos alunos estão conseguindo acompanhar as aulas remotas, mas tem muita discussão acerca disso, da eficiência desse instrumental. E aí eu gostaria de tratar com vocês sobre isso. Quais são esses desafios que a gente terá aí para a educação, não é? E, principalmente, que previsão nós temos para retomada e se essa questão das aulas remotas veio para ficar ou não. Aqui o Piauí já tinha uma experiência bastante avançada. Então, eu queria ouvir a senhora, deputada Rejane. Então, inclusive, isso. Essa pergunta sua, eu quero até também parabenizá-lo, porque ela é muito importante, né? Ela é muito importante. Inclusive, eu até apresentei um projeto de lei na Câmara, exatamente com essa preocupação da gente adiar as provas do Enem. Não só eu apresentei, mas também a bancada do Partido dos Trabalhadores, entre outros parlamentares, entre outros deputados, que também comungam dessa mesma ideia de que não há a mínima condição da gente realizar as provas do Enem ainda esse ano. E um dos fatores mais fortes e mais contundentes é a questão de que quase 50% dos alunos da rede pública no Brasil não têm acesso, deputado Lima, não tem acesso à internet, e muitas vezes não tem nem computador em casa. E nós sabemos que a prova do Enem é uma forma de democratizar o acesso ao ensino superior, ou seja, não provocar mais ainda desigualdades. E
então, o sentido maior da realização dessas provas, né, é de que não há a mínima condição de quem tem acesso à internet, quem tem acesso, o aluno que tem acesso a computador, daqueles que não têm, ou seja, o princípio, a premissa da equidade fica totalmente inviável. Então, fizemos esse argumento, o meu projeto de lei trata sobre isso, então, há um sentimento muito grande, inclusive o próprio Senado Federal praticamente votou por unanimidade o adiamento do Enem. Nós quisemos pautar isso na Câmara Federal. Estamos aguardando o presidente da Casa, Rodrigo Maia, pautar, então há um esforço muito grande das bancadas nesse sentido, de que ele paute, até porque o Ministério da Educação, né, resolveu adiar, mas fica todo mundo naquela tensão, será se vão realmente cumprir? Não é melhor a gente garantir em lei o adiamento do Enem. E aqui no estado do Piauí, a gente leva uma vantagem muito grande, né? Porque aqui já tem o canal Educação, onde praticamente todos os municípios do estado do Piauí já chegamos com aula remota, inclusive na zona rural de muitas das regiões aqui do estado do Piauí. E isso, com certeza, faz com que o Piauí ele se torne uma referência nacional junto com Amazonas, né? Então, assim, há esse sentimento e há essa preocupação realmente com relação ao adiamento das provas do Enem. Eu quero aqui enfatizar. Agora, aqui no estado do Piauí, terminou agora as inscrições e eu fui uma das que gravei algumas mensagens e alguns vídeos para que os alunos não deixassem de fazer a sua inscrição, porque essas provas serão adiadas ainda, nós não sabemos quando elas vão ser realizadas, mas, de qualquer maneira, elas vão ser adiadas. Ok, deputada, muito obrigado. Tenho acompanhado a sua participação, o seu debate na Câmara Federal. Houve aqui Terminou? Está conseguindo me ouvir? Está me ouvindo bem? Sim. Sim, bem. Só para concluir, e a outra situação é com relação ao retorno das aulas. Nós estamos discutindo também no âmbito da Comissão de Educação da Câmara, porque a área da educação é a área mais complexa que tem, né? Pela questão da aglomeração de alunos, de professores, de trabalhadores que estão inseridos aí nas nossas escolas. Então, o deputado Edilvan, que é um deputado federal lá pelo Ceará, ele deu entrada no projeto de lei, inclusive eu sou coautora desse projeto dele, que cria um protocolo que vai tratar sobre a reabertura das escolas, né? Que aí vem a questão dos equipamentos de proteção para os professores, para os trabalhadores da educação de uma forma geral, olha a questão da especificidade do transporte escolar, de não ter aglomeração, até mesmo a organização das filas, né, para a entrega da merenda escolar. Então, há toda uma situação que precisa ser muito bem pensada do ponto de vista de um protocolo de um protocolo sanitário. Então, nós já estamos, eu quero aqui, portanto, dizer que nós já estamos preocupados, nós vamos começar a discutir isso na Câmara Federal e também a questão do adiamento do Enem, que eu já expliquei que vai ser adiado, esperamos agora que vire lei, porque deixa a gente assim numa situação mais tranquila, certo? E, por fim, o novo Fundeb, né? Nós vamos começar a discutir também na Câmara, porque havia uma preocupação muito grande, o deputado Merlon deve ter acompanhado essa discussão na Comissão de Educação, e foi muito discutida em todo o Brasil, né, o novo Fundeb, e tornar ele, um direito constitucional, ou seja, para que ele se torne realmente permanente e aumentar, portanto, aí a contribuição da União. Então, são 3 assuntos muito importantes para a área da educação, que eu quero aqui enfatizar, e, por fim, realmente, a nossa luta lá e articulação para que, em breve, em pouco tempo, o mais rápido possível, a gente possa aprovar aí a PEC que cria o novo Fundeb, ainda para esse ano. Porque hoje, só vai até esse ano, é bom lembrar, né? Só vai até esse ano. É verdade, essa foi uma das pautas
que nós tratamos hoje no Fórum dos Deputados Estaduais do Partido dos Trabalhadores, inclusive o Abicalil, que foi do FNDE, ele e uma deputada também participaram hoje, representando. Isso. Bom, eu gostaria também de me dirigir ao professor Merlong Solano para tratar um pouco sobre isso, né? O que fica de positivo se essa coisa da aula remota, e o que fica de impacto e como é que você vê a perspectiva de retorno das aulas em condições normais, professor. Então, eu queria lhe ouvir acerca... O último decreto que trata sobre a questão da educação no Piauí, o governador estabeleceu a suspensão das aulas até o dia 31 de julho, se a memória não me falha. E esse decreto não foi revogado, portanto, isso continua valendo. A revogação das aulas presenciais. E eu acredito que, mesmo com essa perspectiva que se anuncia de o início da flexibilização do isolamento social no Piauí, que é um trabalho que vem sendo coordenado pelo próprio governador, com assessoria direta da CEPLAN, da CESAP e da área da epidemiologia, vários protocolos estão em discussão e deverão ser tomadas decisões amanhã a esse respeito. Mas eu defendo que na área da educação não se comece a flexibilização agora para o atendimento presencial de imediato. Defendo que se mantenha essa suspensão até o dia 31 de julho, se utilize esse tempo para estabelecer com ampla participação um protocolo específico para as escolas de ensino fundamental, de ensino médio e mesmo de nível superior. São milhares, como o deputado Lima falou, são milhares e milhares de pessoas se movimentando pelas cidades em função da necessidade de ir e voltar das escolas e das faculdades e universidades. Então, esse é um ponto. Acho que daí deve retardar um pouco isso, na medida do possível. Segundo ponto, a partir de abril, começamos as aulas através da intermediação, da mediação tecnológica. Eu não acompanho muito de perto essa experiência, não a conheço bem, mas me preocupo. A desigualdade do acesso às tecnologias que viabilizam o bom desempenho através da educação, através da mediação tecnológica, a desigualdade é muito grande. A deputada Regiane falou nisso, né? O acesso a computadores, o acesso à internet de banda larga é muito desigual na nossa sociedade. Mesmo onde tem isso, nas casas, uma coisa é você ter uma internet no seu quarto, onde você pode ficar sozinho e acessar o texto para estudar. Outra coisa é você ter que dividir com os irmãos numa sala onde várias pessoas estão fazendo diversas coisas ao mesmo tempo. Pior ainda é ter que fazer isso através do monitor de um celular. Ter que ler um texto através do monitor de um celular. Então, essas questões terão que ser avaliadas, do meu modo de ver, e um protocolo, digamos assim, de reforço para corrigir eventuais distorções que venham a ser identificadas, e não estou falando de coisa de curto prazo, estou falando de coisa de médio prazo, coisa que vai durar até o ano que vem. Pode ser que a gente tenha que fazer reforço escolar para alunos que a gente identificou que terminou ficando para trás ao longo do resto do segundo semestre desse ano e no começo do ano que vem, para diminuir os prejuízos da nossa garotada e da nossa juventude. Bom, obrigado, professor. Eu só queria aproveitar para registrar, um dia desses fizemos uma live aqui com os representantes das universidades e eu achei assim, as universidades meio com o pé atrás no sentido de colocar para funcionar essas aulas remotas, né? Isso me soou um pouco preocupado, porque, teoricamente, esse público teria até mais condições de acesso do que os da educação básica, não é? Então, eu fiquei me perguntando se as universidades, por que elas estão receosas, né? É apenas aqui uma observação, ainda vou me propor a fazer esse debate, porque eu senti essa preocupação, que elas deveriam estar, de fato, na linha de frente. E aproveitando aqui, uma das nossas internautas, ela fala aqui também sobre que vai ser atribuído à pandemia o prejuízo
deixa eu ver se eu interpreto aqui a pergunta, é a Lidiane, lá de Valença. Meu filho é universitário do IFP e as verbas não estão dando mais nem para alimentação. Ou seja, vai ser atribuída à pandemia alguns prejuízos trazidos na educação, principalmente na educação federal. Então, eu quero registrar aqui esse questionamento feito pela Lidiane, né? As universidades, principalmente a educação, ela vem sofrendo, pois não, ela vem só um minutinho, vem sofrendo corte em recurso. Pois não, professor? É difícil dizer qual é a pior área do governo Bolsonaro, né? Mas a área da educação disputa digamos assim, com grande chance de ser eleita a pior área do governo. Você vê que ele se esmerou em colocar ministros absolutamente incompetentes para dirigir um dos principais ministérios do Brasil. Aquele tal do Vélez Rodrigues, agora esse cidadão aí, o Wertraub, o professor é olhado com desconfiança, os estudantes universitários são vistos como adversários, como inimigos, como baderneiros. Enfim, o projeto é de desmonte. Então, a sua internauta aí tem toda a razão de identificar que vão querer atribuir ao coronavírus males que já vêm de antes em razão da não priorização da educação pelo governo Bolsonaro. Tá. Bom, obrigado, professor. Também concordo. Gostaria aqui de aproveitar e agradecer a participação de centenas de internautas, né, e registrar aqui alguns municípios que nós conseguimos identificar. Vários internautas de Teresina, de Valença, de Milton Brandão, Jaicós, de Picos, de Esperantina, São João do Arraial, minha terra, de Francisco Santos, Paulistana, São Raimundo Nonato, São João do Piauí, deputada Rejane. Então, encontrando aqui de Rio Branco, no Acre, de Brasília, de São Paulo. Bom, então tem uma quantidade de internautas. As redes sociais, de fato, não tem cerca e nem porteira, viu? É tudo aberto, todo mundo entra. Ainda bem, não é? Só precisa controlar os fake news, né? Que eles não podem continuar. Bom, mas aqui só aproveitar também, ainda sobre a temática da educação, o Cledson Almondes, deve ser da região de Picos, diz: a temática sanitária deveria ser inclusa na grade curricular da educação básica e superior. Só agora a gente está se dando conta da complexidade e da gravidade que é a situação sanitária. Obrigado, Cledson, pelo comentário. Eu gostaria também de retomar aqui com vocês sobre uma pauta que está muito presente nesse momento, principalmente no meio político, que é a questão das eleições. E aí, quem começou a responder agora foi a deputada Rejane, né? Agora é o deputado Merlong. Eu estou fazendo aqui para dar um fôlego, viu? Dar um fôlego aqui. Então, começar com o deputado Merlong. Afinal de contas, vamos ter eleição, né? Vamos quando? E as condições? Ontem, o Tribunal Superior Eleitoral admitiu a possibilidade de que as próprias convenções partidárias sejam feitas de forma remota. Então, há muitas divulgação de que existe uma tentativa de construir um entendimento para que as eleições se realizem no último domingo de novembro ou no 1º de dezembro, né? E há até alguns grupos defendendo dentro do próprio Congresso, materializado através de PEC, de proposta de emenda à Constituição, de projeto de emenda à Constituição, de que sejam prorrogados os mandatos. Professor Merlong, qual é a sua opinião e seu posicionamento sobre essa situação toda das eleições? Bom, eu acredito que é preciso rever o calendário eleitoral, adiando a eleição, mas mantendo ainda, se possível, neste ano, porque senão teríamos que ter alteração na própria Constituição, né? Rever o calendário eleitoral para propiciar que o processo político aconteça com o máximo de participação, né?
Processo político partidário com a participação da população só através de redes sociais não se concretiza por inteiro no meu modo de ver. Agora, pensando no longo prazo, eu sou defensor de eleições gerais. Eleição que vai de vereador a presidente da República. Agora, me parece que a maneira correta de fazer é já fazer o ajuste, quando a população for votar, já saber que vai estar votando nos prefeitos e vereadores por 6 anos, para que possa haver coincidência na próxima eleição, que ela passa a ser uma eleição geral de vereador, prefeito, deputado estadual, federal, governador, senador e presidência da República. Acredito que é um malefício para o nosso país que a cada ano haja a perspectiva de uma eleição no ano que vem. De modo que eu sou defensor, no imediato, no curto prazo, do adiamento, no longo prazo, de uma mudança na Constituição para propiciar eleições gerais no Brasil, e de preferência com mandato de 5 anos, sem direito à reeleição. Ok, obrigado, deputado Merlong. Deputada Rejane, quais as principais movimentações que tem no Congresso, nesse momento, acerca das eleições e como a senhora pretende se posicionar sobre isso? Deputado, microfone. Esse tema também é muito importante, é um tema atual e um tema muito caro para a nossa população. Então, assim, deputado Lima, nós começamos a discutir isso dentro da bancada feminina lá da Câmara, inclusive com a presença de representantes aí da OAB, do próprio TSE, e também na própria bancada do Partido dos Trabalhadores, né? Então, o que nós temos pensado lá? E é um sentimento também, eu falo isso, um sentimento entre as bancadas, entre as lideranças dos partidos, de que realmente as eleições ela aconteça ainda esse ano, que não haja, portanto, alteração no calendário eleitoral. Então, assim, essa ideia, porque alguns prefeitos, alguns vereadores, enfim, lideranças políticas perguntam, deputado, há possibilidade de que haja aí uma unificação aí das eleições. Então, assim, nesse sentido, não há sentimento nenhum, não há nenhuma viabilidade. Eu falo isso também porque a gente tem escutado o próprio sentimento do TSE, ou seja, prorrogação de mandatos e unificação das eleições para esse momento, para esse ano, não há possibilidade, não viabilidade política nenhuma, nem na Câmara, e há esse sentimento também dentro do próprio TSE. O máximo que vai acontecer, e aí eu concordo aqui com o deputado Merlong, e eu também concordo com isso, é que seja adiada até o final do ano. Tem uma mexida aí nas datas das eleições, e a ideia é que seja aí início de dezembro. Agora, obviamente que nós sabemos que a pré-campanha essa já foi embora, né? É uma eleição complexa, nós estamos vivendo um momento difícil, realmente, como nunca visto. Nós nunca vivenciamos uma situação de uma pandemia com a gravidade como essa, do Covid-19, e aí vem a pergunta, né, que não quer calar, e a preocupação de como vai se dar essas eleições. Obviamente que, mais do que nunca, a propaganda eleitoral, a forma de se comunicar, de levar a mensagem dos candidatos para os eleitores, ela vai se dar mais ainda e fortemente através da própria internet. Ou seja, aquele contato físico que a gente costuma ter de outros pleitos de eleições, como já participamos, isso não vai acontecer. Enquanto não se descobrir aí a vacina, o remédio para o coronavírus, está todo mundo com medo de querer encostar. E ninguém quer encostar em ninguém, né? Muito preocupado, e realmente a questão do isolamento e a distanciamento ainda é a forma melhor para se prevenir. Então é isso, acho que vai ser realmente diferente. Aí vem toda a logística
de como essa eleição vai acontecer, por exemplo, tem que cuidar dos próprios mesários, ou seja, equipamentos de proteção também para eles, com certeza vão ter que ser treinados e capacitados para isso, vai ter que ter um protocolo sanitário para essas eleições, a exemplo do que aconteceu já em outros países, como a própria Coreia do Sul, lá eles não mudaram o calendário eleitoral, nem os Estados Unidos estão dizendo lá que vão mudar também o calendário eleitoral, mas eles criaram um protocolo, no caso da Coreia do Sul, um protocolo sanitário para que realmente as eleições pudessem acontecer, mas acontecer com segurança, né? Preservando a saúde da população. E o direito também, e o direito de escolher democraticamente seus representantes. Claro. É bem verdade que a Coreia do Sul, se comparado tanto do ponto de vista da população como de extensão territorial e até o uso da tecnologia, né, não dá nem para se comparar com as dimensões do Brasil. Bom, mas nós já estamos chegando a quase uma hora do nosso início do nosso bate-papo, aqui conversando com a deputada Regiane Dias, deputada federal, aqui do nosso estado, né, e tratando sobre os temas mais diversos, política, educação, pandemia, é quem eu quero agradecer. E também com o deputado Merlong Solano, que é secretário de Administração e Previdência do estado do Piauí, é um amigo de longas datas que também tem emitido a sua opinião. Então, quero aproveitar para agradecê-lo, e vamos agora para o nosso último bloco. E antes disso, eu gostaria de agradecer mais uma vez aos nossos internautas que têm nos acompanhado sempre às quartas e sextas-feiras, às 17 horas. É esse bate-papo com as mais diferentes personalidades do nosso estado, para contribuir com informações e debater temáticas de interesse de toda a população do Piauí. Então, nesse momento, registrar também aqui a presença de internautas de Batalha, que é uma professora mandando um abraço para a deputada Regiane, Piracuruca, Piripiri, Paulistana, Betânia, Marcolândia, Joaquim Pires, aqui o internauta de Joaquim Pires, mandando um abraço para o deputado Merlong, né? A gente está sentindo saudade de você por lá, viu, professor? Acho que é o professor Luiz, parece. Quero, então, e aqui outros municípios. Alguns a gente não consegue identificar o município, né? Então, mas eu quero agradecer. Então, vamos para a nossa última rodada. Eu gostaria, deputado Merlong é secretário de Administração e Previdência, não é? Então, gostaria que ele pudesse falar para os servidores e para a sociedade como um todo as principais ações da Secretaria de Administração e Previdência nesse momento da Previdência e o que ele prepara para quando retornar aí da pandemia, não é? Então, eu gostaria de ouvir o professor Merlong sobre as ações e a estratégia de atuação e de relacionamento com os servidores e com os outros setores da Secretaria nesse momento. E ele aproveitar e já fazer aí suas considerações finais, né? Pois é. À frente da Secretaria de Administração, a nossa postura, a minha postura, coerente com as orientações do nosso governador Antônio Dias, é sempre no sentido de estar aberto ao diálogo, um diálogo assentado em indicadores concretos. Todas as vezes que eu recebo uma categoria profissional, a gente sabe das dificuldades que temos tido nos últimos anos em função dessa crise econômica que se arrasta desde 2015, né? O mais longo período de crise econômica da história do Brasil. A gente sempre que recebe uma categoria, coloca os dados da mesa. Diversas vezes coloquei disponível o próprio Orçamento Geral do Estado para o sindicato contratar, se quisesse, um contador para fazer uma análise, abrindo os dados do Estado, porque eu acho que a verdade é sempre o melhor remédio para as agruras que a gente enfrenta no dado momento. O que é possível, o que não é possível. Neste momento, estamos empenhados em manter a Secretaria funcionando nesse ambiente do Covid-19. Regime de revezamento, uma parte da equipe vai uma semana sim, outra não, eu vou todo dia. Regime de trabalho em casa, aqueles que têm tarefas que são possíveis de serem feitas em casa. E agora estamos nos preparando, Lima, para
auxiliar o governador no protocolo de retorno, no momento que ele decidir que isso seja conveniente. Já elaboramos um protocolo para o serviço público, já elaboramos uma cartilha digital que estará acessível aos servidores e à sociedade com instruções, porque eu penso assim, deputada Lima, deputada Rejane, e demais participantes, sem o compromisso efetivo das pessoas, a gente, até que surja uma vacina, a gente fica numa situação de grave risco, porque os grandes remédios todos dependem de atitudes individuais. Usar máscara é uma atitude individual. Cuidar dela direito, não é? Manter a distância. Uma atitude de, embora o poder público e a empresa também tenha que fazer a sua parte, cuidando de distanciar os móveis, cuidando de fazer uma barreira de proteção, manter a máscara, limpar o ambiente de trabalho. Aí combina atitude individual com atitude também do gestor e do empresário. Hábitos pessoais. O hábito de meter a mão no olho, de meter a mão na boca, no nariz. Às vezes, as pessoas fazem isso, sem ter ido no banheiro lavar as mãos. A gente vai ter que, num dado momento, voltar para o trabalho, voltar para a escola, voltar para a igreja, voltar para as atividades esportivas, tendo todos esses cuidados. É um novo normal que nós vamos viver, que só será viável com grande participação da população, de cada gestor, de cada liderança. Então, por isso é importante que o deputado Lima esteja envolvido, chamando a atenção para este tipo de debate. Obrigado pela oportunidade. Eu que lhe agradeço, né, pela contribuição, pela disponibilidade, né, e pelas informações e posicionamento repassado aqui. Certamente, os internautas se sentiram bastante contemplados nas suas dúvidas, né? Então, deputada Rejane, a senhora é deputada federal, eu sei que tem trabalhado muito aí na Câmara. Aliás, o Congresso tem dado uma contribuição nesse momento. Acho, inclusive, que o Congresso estava um pouco com a imagem abalada por conta de toda essa campanha de difamação e destruição da política e dos políticos e das instituições, mas eu acho que a sociedade começa a reconhecer o papel de algumas dessas instituições. Eu gostaria que a senhora tratasse um pouco sobre a sua atuação lá no Congresso, os projetos, quais os temas mais debatidos e como é que a senhora imagina se o Congresso vai voltar agora, se não vai, se o trabalho remoto ele é eficaz do ponto de vista de debater ideias, projetos e outros resultados a mais que a senhora possa avaliar como positivo. Então, com a senhora. Então, deputado Nuno, eu acho que em termos de produtividade a gente tem feito muito, né? Tanto é que, como bem no início aqui da nossa conversa, até falei dos projetos, sim, que a própria Câmara Federal, o Senado Federal, têm sido protagonistas. Inclusive a criação do auxílio emergencial, a ajuda aos estados e municípios, a ajuda, né, liberando crédito para a micro e pequena empresa de todo o Brasil, que infelizmente até agora não foi efetivado, não por omissão do Congresso Nacional, muito pelo contrário, mas as ações do governo federal até agora não foram implementadas e a gente vê isso com muita preocupação, porque é bom lembrar, 90% dos empregos que são gerados no Brasil é através das pequenas empresas. Então, a gente precisa cuidar e a gente precisa proteger e criar as condições para que não haja demissões e que não haja, portanto, o fechamento dessas empresas. Mas, inclusive, o nosso mandato foram mais de 100 proposições, né? Destaque aí para um mandato realmente bem posicionado na Câmara Federal em termos de proposições. E vamos continuar da mesma forma, priorizando sempre a saúde da nossa população, que eu quero aqui abrir um parênteses, prestar minha solidariedade, deputado Lima, deputado Merron e a todos que nos assistem, que é uma preocupação, a gente percebe a cada dia o crescimento de óbitos no Brasil. Não só ontem, foram mais de 1.400 pessoas que perderam suas vidas em 24 horas. Então, são dados alarmantes. Você vê
que há uma crescente. Por isso a preocupação, e foi motivo de uma pergunta feita por um dos internautas com relação à abertura, né? O novo normal, vamos assim dizer, quando é que isso vai acontecer? Enquanto essa curva não for achatada, porque infelizmente o Brasil ainda está numa crescente, não tem como realmente abrir, né, de qualquer forma, a economia do nosso país. Então, quem é que vai socorrer essas pessoas? Quem é que vai socorrer ao empresariado, enfim, para que não haja demissão? É a mão forte do Estado. É o Estado que vai ter que realmente prover essa situação. Então, a Câmara Federal ela criou as condições para isso. Nós criamos o orçamento de guerra, né? Para dar as condições de que o governo federal possa realmente intervir e viabilizar essas ajudas. Então, em termos de dar essas condições, de criar o caminho para que isso possa realmente acontecer, a Câmara fez o seu trabalho e a gente continua fazendo. Agora mesmo aqui, eu defendo a bancada do Partido dos Trabalhadores, e há um sentimento muito grande também na casa, de que a gente deve prorrogar o auxílio emergencial. O governo está dizendo aí, está propondo, deputado Merlon, de novo R$300, até R$200, ou seja, rebaixar o auxílio emergencial. Muito pelo contrário, nós queremos que, eu defendo, inclusive eu também apresentei já um projeto de lei nesse sentido, e sou coautora de outros, que o auxílio emergencial deve continuar do jeito que está, com os valores, até terminar o estado de calamidade, que foi decretado o estado de calamidade do Brasil até o final do ano. Então, que prossiga até dezembro por conta dessa situação. E depois nós vamos avaliar como é que vai ficar, né? Obviamente, todo mundo sabe que a situação do país, e aí já diz uma nova onda, a nova onda seria realmente a economia, porque a gente também não pode perder de vista, e aí vamos cuidar com mais, vamos dizer assim, com mais atenção, mas agora realmente é cuidar da saúde da nossa população. Mais um outro projeto também que eu apresentei, que eu gostaria de dizer para vocês, é com relação às fake news e esse momento da pandemia. A gente tem acompanhado que a fake news, é bom a gente entender, e é claro que muita gente também sabe, mas é bom a gente reforçar que as fake news são notícias falsas. E como realmente eu tenho percebido, nós que estamos lá no parlamento, quem é governador, quem é prefeito, quem exerce um cargo no executivo está sofrendo com essas informações falsas que está colocando, inclusive, a saúde da população em risco. Porque na medida que saem essas fake news dizendo que tem um remédio tal que você pode tomar que cura coronavírus, muita gente é levado até mesmo a tomar qualquer coisa e colocar, portanto, a vida da população em risco. Quem não lembra, né, as fake news, e até hoje ainda sai, que o isolamento social ele não é eficaz, que não se deve obedecer o isolamento social, que isso aí é coisa criada, né, para poder prejudicar o governo, vamos dizer assim. E a gente sabe que o isolamento social ele é fundamental nesse momento para conter a contaminação, para conter realmente o maior número de pessoas contaminadas e terminar estrangulando os hospitais. Um dia desse saiu uma fake news lá, acho que foi no estado do Ceará, que mostraram um caixão, deputado Melão, com uma pedra dentro, dizendo que vocês estão vendo aqui que estão inventando. Esse coronavírus não está matando gente, não, eles estão inventando, botando caixão aqui e dizendo que é gente contaminada do coronavírus que está morrendo. Isso não existe. Então, isso cria, né, uma confusão tão grande na população, que lá na ponta dificulta o trabalho dos profissionais da área de saúde, porque leva realmente a população a tomar certas decisões que não tem um amparo realmente dos órgãos sanitários. Então, esse projeto que eu apresentei é um projeto, inclusive, que está tendo muita adesão aí dos parlamentares, porque prevê pena, inclusive, de reclusão, que pode ir de 2 a 10 anos de prisão e mais multa, para que a gente possa realmente combater esse mal terrível, que para mim é um outro vírus terrível, realmente
essa questão das fake news, desse momento tão delicado que a nossa população está vivendo. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, já para finalizar, é com relação ao aumento do número de violência contra a mulher. Então, já participei de outras lives com outras parlamentares, há uma preocupação muito grande. Apresentamos um projeto de lei na Câmara Federal que foi aprovado, que trata as medidas protetivas como realmente medidas essenciais que não pode ter nenhuma interrupção. Eu acredito que esse projeto de lei, inclusive, é da minha amiga, deputada Maria do Rosário, que teve um apoio muito grande lá da bancada feminina, vai ajudar muito aí a coibir, a enfrentar esse mal terrível, que é exatamente a violência contra a mulher nesse momento assim tão delicado em que nós estamos vivendo. E houve um aumento, tem estados, melhor dizendo, onde houve um aumento até de 50% dos casos de violência, inclusive feminicídios, e aumento de denúncias. E muitas vezes a mulher, numa situação em que ela está em casa com o agressor, porque é obrigada a estar por conta do isolamento social, elas não sabem, né, a quem se dirigir, não sabem como acessar os órgãos de proteção. Então, a partir de agora, e passou agora pela Câmara, foi aprovado, foi para o Senado, e agora o Estado vai ter que criar as condições para que o acesso às denúncias e o acesso às medidas protetivas, nesse momento da pandemia, sejam agilizadas no sentido de que a gente possa salvar vidas. Violência contra a mulher, a violência contra a família, que precisa ser combatida, que precisa ser enfrentada pelo Estado. Então, eu quero aqui, portanto, finalizar, dizer isso, e, mais uma vez, quero agradecer, deputado Lima, aqui a participação, parabenizar também a sua atuação na Assembleia Legislativa, tem sido um deputado combativo, um deputado que tem trabalhado muito, produzido muito e com certeza merece aqui os nossos aplausos. E também aqui agradecer a presença, né, dizer que é uma alegria muito grande poder rever aqui o nosso amigo, o deputado Merlong, nosso professor, né? Sempre é um motivo de muita alegria poder ouvir alguém tão preparado, alguém que com certeza domina bem todos os assuntos, né? E é isso. Um grande abraço a todos. Deputada. E que Deus nos abençoe aí nesse enfrentamento a esse vírus tão perigoso, né? Mas que precisa cada um realmente fazer a sua parte. Eu que lhe agradeço, deputada, e de todo o coração pela disponibilidade e parabenizo pelo trabalho também. Eu acho que só uma opinião, essa questão do fake news, é preciso transformar o crime do fake news num crime inafiançável. E tem uma outra questão que eu acho que isso pode ser um projeto, é algo que proíba a questão da robotização no impulsionamento dos fake news, porque o fake news ele ganha uma dimensão muito maior com essa coisa da utilização dos robôs para impulsionar. E é muito fácil você comprovar se é robô, se não é. Eu acho que tem que criminalizar isso, assim como a violência contra a mulher já é um crime inafiançável. Eu acho que tem que ser mais duro, criar as condições mínimas para poder fazer isso, né? Bom, então agradecer à deputada Rejane. Não sei se o deputado Merlong ainda tem alguma mensagem final, deputado. Mais uma vez, cumprimentá-lo pela importância da iniciativa. Você falou que já é a 19ª live, né? Então, está ocupando bem esse espaço que nós todos temos que aprender a ocupar. Não deixar as redes sociais apenas na mão de quem faz fake news. Ocupar o espaço colocando um debate saudável, um debate profundo, em que as pessoas mostram a cara, falam o que pensam e assinam embaixo. Parabéns, Lima. Okay. Parabéns, deputada Regina. Muito obrigado. Agradecer a vocês, estamos aqui com 1h10, não é? Já passamos aí 10 minutos, e dizer que certamente o conteúdo abordado por vocês, as informações, elas foram de grande valia para os nossos internautas. Agradecer aos nossos internautas, né? De uma quantidade enorme de municípios e até de outros estados, e dizer que gostaríamos de continuar com vocês
na próxima quarta-feira, também às 17 horas, não é? Então, vocês que também têm sido bastante assíduos no acompanhamento aí às nossas lives, né? Espero termos correspondido à expectativa de vocês, né? Agradecemos também a nossa equipe, aí coordenada pela Cristiane, que nos dá o suporte tanto no antes como no durante e até no depois, disponibilizando o resultado aqui desse bate-papo também nas nossas redes sociais e no nosso canal do YouTube, né? Então, daqui a pouco esse vídeo estará disponível no nosso canal do YouTube, então convido a todos a conhecer o nosso canal, se inscrever, ativar as notificações e compartilhar essas informações com outras pessoas. Então, um abraço a todos vocês, uma boa sexta-feira e que Deus os proteja, nos proteja e proteja a todos piauienses e brasileiros. Um forte abraço, boa noite, Amém. muito obrigado, de coração. Amém. Boa noite. Boa noite. A gente às vezes se confunde na hora de limpar as compras ou encomendas. Lava a mão, pega na sacola, lava a mão, limpa a sacola, limpa a mesa, lava a mão. Calma. Aqui vai um passo a passo para você não se perder. Deixe um canto separado para sempre colocar suas compras e encomendas. Tudo que chegar em casa, vai para lá. Coloque as compras na área delimitada, retire as sacolas e descarte-as. Lave as mãos com água e sabão. Limpe as embalagens com água e sabão ou álcool 70% e seque bem. Coloque os objetos limpos em uma outra área. Limpe a zona suja e, por último, as mãos. Pronto, tudo limpo e seguro.